Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: em meio às aflições e adversidades, você vai ver que Deus é Deus na sua vida. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao 31. E através dessa mensagem, através desse texto, Deus vai falar comigo e contigo, que muitas das vezes, a maioria das vezes, para que o nome dele seja glorificado, ele vai permitir em nossas vidas algumas aflições e algumas adversidades. Não tem como a gente saber se Deus é Deus na nossa vida, se ele não permitir algumas aflições e algumas adversidades. Eu vim aqui dizer para você que você não vai morrer, a sua história não acabou, você não vai sucumbir e você vai ver que o nome de Deus vai ser glorificado nessa situação que você está passando. Cada irmão passa uma situação em alguma área. Uns, de repente a tua aflição, a minha aflição para você não é nada. De repente a sua para mim não é nada, mas para você é muito. E a minha deve ser pesada, mas você olha, irmão, essa daí para mim não é nada. Cada um tem uma aflição. Deus permite com cada um uma aflição e uma adversidade. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Eu vim aqui dizer para você que o Emmanuel, o Deus conosco, literalmente ele está conosco. Não é porque estamos passando por aflições ou adversidades que Deus não está conosco, não, é ao contrário, é para que o nome dele seja glorificado e exaltado nessa situação, nessa aflição, nessa adversidade. E a gente vai ver isso literalmente na travessia do Mar Vermelho, né? A Bíblia vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó e faz com que Faraó volte a perseguir o povo. Só que Deus diz para o povo, para Moisés: o meu nome vai ser glorificado em Faraó, o meu nome vai ser glorificado nessa situação. Meu irmão, eu vim aqui dizer para você, e os meus braços estão arrepiados. É Deus confirmando algo, meu irmão, ou na minha vida ou na sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado através dessa situação, através dessa aflição, através dessa adversidade. E você vai cantar o cântico de Miriam quando vocês passarem pelo Mar Vermelho, pela aflição, e vai dizer: realmente Deus é Deus conosco, Deus está comigo, Deus não me abandonou. Porque muitas das vezes a gente pergunta, né? Cadê o Senhor? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está comigo? Será que o Senhor abandonou o meu barquinho? Não, meu irmão, não, minha irmã. Essa situação que está acontecendo aí é simplesmente para que o nome dele seja glorificado. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado de Êxodo 14, do 1 ao 31, vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó, olha só, meu irmão, Deus já estava avisando o povo o que iria acontecer. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Olha só, meu irmão, o que está acontecendo na minha vida e na sua vida é permissão de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Você entendeu aqui o que Deus disse? Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Meu irmão, só nesse texto aqui a gente já poderia terminar a mensagem, mas a palavra de Deus é tremenda. A gente vai ler ela até o fim para você entender e falar: Deus é comigo, Deus vai me tirar dessa, o nome dele vai ser glorificado, e eu vou louvar, engrandecer e dar o testemunho de vitória. Olha que interessante: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. Meu irmão, não foi eles que mudaram de ideia, foi Deus que endureceu o coração de Faraó e falou: o quê?
nós deixamos esse povo embora? Não, vamos voltar, vamos pegar, quem puder trazer de volta a gente traz, e quem puder matar a gente mata, mas vamos atrás. Meu irmão, o texto é interessante. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia, a respeito do povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Ou seja, meu irmão, eles estavam fortes, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os lançaram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. É assim, meu irmão? É normal. O medo é algo que já vem de Deus. Deus já colocou no ser humano o medo, que é um alerta. Então é normal a gente ter medo diante da aflição e adversidade. Mas fique tranquilo que o nome de Deus vai ser glorificado. O interessante que a Bíblia diz aqui, meu irmão, no versículo 8, que eles saíram marchando corajosamente. Só que quando levantaram os olhos e viram os egípcios, ficaram com medo. Interessante, Ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? O povo aqui dizendo para Moisés: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios, do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo. Meu irmão, o que Deus, pela boca de Moisés, respondeu para o povo, é Deus respondendo para mim e para você: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, e fiquem calmos. Meu irmão, eu estou todo arrepiado aqui fazendo essa mensagem. É Deus confirmando na minha vida e na vida de alguém. Vou repetir: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão. Algum pregador eu já vi dizendo que Deus falou para Moisés colocar a mão. Não, foi estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer, olha Deus de novo aí na situação, eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês. Olha só, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você que essa situação que está acontecendo é permissão dele, meu irmão, é permissão dele, para que o nome dele seja glorificado e você cante o cântico de vitória, Serei glorificado, eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas
foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem a menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder. Meu irmão, você vai ver o que o povo de Israel viu. Eu vou ver o que o povo de Israel viu. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Se você continuar lendo Êxodo 15, você vai ver o cântico de Moisés, e depois Miriam também, ela tem o cântico de Miriam. Ou seja, quando o povo de Israel se alegrava, cantava, era momento de alegria, de vitória, né? O povo de Israel, quando dança, quando canta, é para agradecer a Deus ou por o livramento que o Senhor deu para o povo. Então, nesse texto aqui, o cântico de Moisés é um cântico de livramento, é um cântico de agradecimento, é um cântico de louvor a Deus. E nós vimos aqui no livro de Êxodo, permissão de Deus. A adversidade e a aflição foi tudo permissão. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas o meu nome vai ser glorificado em Faraó e o seu grande exército. E foi o que aconteceu. Deus endurece o coração, Faraó persegue o povo, Deus faz um milagre, abre o mar vermelho, né? E o povo passa em terra seca, e depois Deus embaraça o inimigo. Quando o inimigo quer voltar, achando que vai conseguir voltar, é quando as águas se voltam e todos morrem, e o nome de Deus foi glorificado. Meu irmão e minha irmã, que texto lindo que se encaixou com a mensagem. Em meio às aflições e adversidade, você vai ver que Deus é Deus na sua vida. Em meio às aflições e adversidade, eu vou ver que Deus é Deus na minha vida. Meu irmão, nós vimos aqui permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado. E o interessante, meu irmão, é esse finalzinho aqui que nós vimos, como é lindo, né, meu irmão? Como eu gosto da Bíblia. Israel viu, eu e você vai ver, o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Coisa linda, né, meu irmão? Coisa linda é a palavra de Deus. Deus é tremendo. Deus fala com a gente através da tua palavra, e a mensagem, o tema da mensagem se encaixou direitinho. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. A tua vida não acabou, a tua vida não vai acabar, não chegou o momento ainda. Ao contrário, pelo contrário, o que você está imaginando, pensando que é derrota, que é o final, Deus está dizendo: não, é agora que eu vou começar a glorificar, é agora que o meu nome vai começar a ser glorificado na tua vida, agora que você vai ver que eu sou Deus na tua vida, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, né? Aquele onde a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no meio das aflições, das adversidades. Oh, coisa linda, meu irmão! Receba essa palavra e só aguarde que você vai ver que Deus é fiel, e você vai lembrar da mensagem, vai falar: realmente Deus é Deus. Olha o que Deus permitiu. Quando a gente pensa, irmão, tem coisa que Deus permite, eu sou prova viva, sabe? Não vou ficar contando nada aqui, porque senão vai longe.
mas eu sou prova viva que Deus permite algumas coisas. Esse Deus, ele é estreito, meu irmão, ele permite, sabe, para a gente dar uma balançada. A gente está igual o povo de Israel, a gente está marchando corajosamente, mas quando a gente levanta os olhos e vê a adversidade, a gente fica com medo. Mas Deus diz para você: ei, calme, não tenha medo não, é permissão minha, para que o meu nome seja glorificado. Eu estou permitindo isso para que o meu nome seja glorificado. Eita, Deus tremendo. Meu irmão, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.